Oi, oi, boa tarde, tudo bem? Então começamos com uma aula especial no dia de hoje, sábado, que normalmente eu faço as aulas nas terças-feiras, porém hoje é uma aula muito especial porque na terça-feira passada eu não consegui fazer, então vou fazer hoje. Hoje eu vou mostrar dois truques de como aprender a conjugar os verbos de forma fácil. Como vocês aprender a usar os verbos, que eu acho que a maioria, de longe a maioria da galera tem problemas para aprender os verbos em espanhol. Então, eu preparei aqui duas técnicas, né, dois métodos para vocês estudar os verbos em espanhol. Então, vamos parar de enrolação. Antes de continuar, por favor, dá um like a este vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E já quero avisar que segunda-feira, não agora, a outra, dia 26, vou fazer um curso intensivo, ao vivo, gratuito, para vocês destravar esse espanhol de vocês começar a falar, que eu acho que a maioria entende, mas não consegue falar. Então eu vou focar nisso nesse próximo, é, nesse próximo, nesse dia 26. E vocês vão se inscrever, entra lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui, se inscreve pelo meu Instagram, vou deixar o link lá, e aí vocês participam. Então, vamos começar logo? Mostrar aqui a tela para vocês. Agora vai. Então, começando, a, a dica, acho que é a dica de ouro. A melhor dica que eu posso dar para vocês é vocês aprender os verbos no contexto. Vocês exercitar na prática, no contexto, mesmo como se vocês estivessem falando. Na verdade seria falando com alguém, fazendo o uso das diferentes formas do verbo. Então eu vou dar dois métodos para você fazer isso de forma mais fácil. Então vamos explicar lá. Como assim no contexto? Não? Imagina a seguinte situação. Se eu perguntar para você como fica, em português mesmo, como fica o verbo viajar na primeira pessoa do plural no pretérito perfeito do indicativo, você provavelmente não vai saber, ou vai demorar muito, ou vai ter que puxar lá os livros de português para você relembrar como seria essa forma. Seria bem mais difícil, né? Mas se eu pedir para vocês completar a seguinte frase aqui, ó: no verão nós para o litoral nordestino, não fica muito mais fácil? Você não colocaria aí: no verão nós viajamos para o litoral nordestino? Então é isso. Dessa forma, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo você conseguir, né, saber o verbo certo, entendeu? É dessa forma que é como você estudar no contexto. Então, acho que deu para perceber a diferença. Aprender regras, aprender as regras, as conjugações, os tempos e modos é muito importante. Não deixe de fazer isso. Mas não se prendam a isso, somente a isso. A gente está muito acostumado a decorar as conjugações, decorar dia e noite. E é meio que uma forma mais difícil de você aprender. O mais fácil, o diferencial é você aprender no contexto, você aprender no uso do verbo. É melhor. Então, é basicamente isso. Agora, vou revelar o segredo para você. Vou revelar o método, né? O truque. O primeiro truque seria... Deixa eu marcar aqui. O primeiro truque seria pesquisar letras de músicas que você goste e ir marcando os verbos. Por exemplo, eu gosto de Despacito, do Daddy Yankee. Então você procura a letra, vai lá, a letra de Despacito. Aí você vai vendo e vai marcando os verbos. E depois de você conseguir, depois de você marcar, você tenta classificar eles.
qual é a forma deles. E assim você vai aprender a conjugação de uma forma que vai aumentar seu vocabulário e ainda por cima não vai ficar chato, que você está cantando, que você está ouvindo. Você pode até botar a música e você vai acompanhando, vai ouvindo e vai marcando, que aí você já treina o ouvido, você já sabe como falar. Então isso vale muito, é bem mais fácil do que você pegar um livro com uma tábua de conjugações diferentes, de formas, de tempos diferentes de verbo. Aprenda ele assim, aprende ele como os espanhóis nativos, quem fala espanhol, os hispanos latinos, de verdade usam os verbos. Se você perguntar para qualquer pessoa por aí nativa, né, a forma do verbo ser, da pretérito, lá, ele provavelmente não vai saber, não vai lembrar, ele vai falar, não. Sim, vamos pensar como é que as crianças, como é que os nenéns aprendiam a falar, né? Eles simplesmente escutam e vão reproduzindo, e vão falando, e vão aprendendo, né? Vão repetindo. Então eu aconselho mais ou menos ir por esse caminho, como se vocês fossem uns nenéns, né? E a segunda forma seria, deixa eu tapar aqui, formar frases mentalmente. Frases que você já conheça. Frases que, por exemplo, pensa numa frase que você já sabe em espanhol. Por exemplo, el coche es azul, que é o carro é azul. E depois você identifica o verbo. Ah, el coche es. Então, es é do verbo ser, correto? Então, o verbo ser, só que ali ele está conjugado dessa forma, como es. Por que que ele está? E aí você começa, você já identificou o verbo. Ah, o verbo ser. El coche es azul. Aí você começa a criar novas frases. Pode ser frases simples. Você cria novas frases. Como por exemplo, el cielo es azul. Soy feliz, que seria a primeira pessoa, né? Ser, soy. Soy feliz. Somos estudiantes. Seria nosotros somos estudiantes. E por aí vai, você vai criando novas frases. E o conselho também, você pode ir anotando essas formas diferentes, as frases diferentes no seu celular. Que na hora que você precisar, você sempre está com o seu celular na mão. Então na hora que você precisar, você pode puxar aquela colinha e você vai treinando. A clave nisso tudo é você treinar, você falar. E não ficar só decorando, que é bem mais difícil, tá bom? Decora, sim, aprende, porém foca em o uso, foca na prática, no contexto. Então essas são as duas dicas de ouro que eu acho que vão ajudar muitíssimo você a desenrolar, a desenvolver esse aprendizado dos verbos, né? Essa conjugação dos verbos. E eu falei também que nesta aula eu vou dar 5 verbos para você já começar talvez com esses verbos que eu acho que são os mais usados em espanhol. Beleza? Aí tem como aumentar o som? Deixa eu ver se tem como aumentar o som. Acredito que sim. Oi, 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 oi. Vou falar mais forte. Tá bom? Tá indo pra vocês? Alguém me dá um retorno aí? O som está baixo. Tá, e agora? Eu aumentei aqui, eu vou falar mais alto ainda, tá bom? Acho que vai. Então agora os 5 verbos que
começa por esses 5 verbos. Aprende esses 5 verbos. Se você aprender esses 5 verbos, você vai estar falando espanhol. O primeiro, verbo ir. Esse é um verbo-chave em espanhol. Podemos afirmar isso com base nas inúmeras vezes que as pessoas falam o verbo ir em sua fala cotidiana. A boa notícia vem agora. É muito fácil usar o verbo ir. Vou focar isso. Os usos mais comuns do verbo ir são para indicação de movimento e para formação do futuro imediato. Aprende. Indicação de movimento, formação de futuro imediato. Ok? Ou seja, uma ação futura que vai acontecer em um período de tempo após a fala. Vocês vão entender melhor no exemplo. Vamos aos exemplos. Voy a la escuela todos los días. Indica continuidade. Vou à escola todos os dias. A continuidade é ali. Eu vou. Voy a preparar la clase. Indica futuro imediato. Eu estou aqui, eu estou falando com minha mãe. Eu falo, não mãe, agora não posso porque agora não puedo porque voy a preparar la clase. Isso aqui vai ser agora, futuro imediato. Voy en coche. Indica indica um meio de transporte, né? Você está indo, você está se mexendo, né? Você está se movimentando. Beleza? Mais um verbo, o verbo ser. O verbo ser, juntamente com o verbo estar, são de longe os verbos mais usados da língua espanhola. Vamos seguir sem muitas explicações teóricas e jogar no contexto para que vocês entendam de forma mais eficaz possível. Aqui vão os usos do verbo ser. Principais usos: para descrever ou caracterizar coisas ou pessoas. Vamos lá? Para descrever ou para caracterizar coisas ou pessoas. Exemplos: este es mi cuaderno. Você está descrevendo o seu caderno. Você está identificando algo ou alguém. Este es mi cuaderno nuevo. Você está identificando, você está caracterizando ele. Que ele é novo, ele não é qualquer um, é uma característica. Próximo exemplo: somos amigos desde niños. Aqui você está usando para identificar relacionamento ou parentesco. Nós somos do verbo ser. Somos amigos desde niños. Próximo exemplo: son las 4 de la tarde. Ou seja, você está indicando hora ou preço. Para preço também serve. Então, principalmente anota isso aqui para identificar algo, para identificar relacionamento parentesco e para indicar hora ou preço. Também para descrever ou caracterizar coisas ou pessoas, ok? Anota isso. Isso que você tem que aprender. Para que ele serve? E aí você vai conjugando ele de várias formas. Você vai botando ele no contexto, vai criando frases diferentes, que assim você vai treinando. Ok? Eu coloquei aqui apenas 3 exemplos. Porém, existem outras formas de usar esse verbo, que de certo modo é bem semelhante ao português. Beleza? Agora o terceiro verbo, o verbo estar. Como eu já disse, ser e estar, dos mais usados. Estar. Como vimos anteriormente, o verbo estar é um dos verbos mais usados em espanhol. Fato que faz esse verbo importantíssimo. Os principais usos desse verbo se dão para a identificação. Então, vou marcar aqui. Principais usos desse verbo se dão para identificação de estado de ânimo, estado civil, ações e alguns estados de forma geral. Isso aqui que você tem que decorar. Beleza? Claro, existem outras situações, mas isso é facilmente compreendido
por vocês brasileiros. Está escrito aqui nós brasileiros, que eu peguei isso aqui de um blog, que eu vou deixar também esse link aqui, esse blog aqui para vocês estudar um pouquinho mais a fundo, porque essa pessoa citou 30 verbos, então vocês já podem começar com esses 30 verbos, beleza? Com essa lista já pronta. Aqui, para não ficar muita coisa, eu separei os 5 principais. Então, continuando, de modo geral, claro que existem outras situações, mas isso é facilmente compreendido por vocês brasileiros, já que muitos usos são iguais. Vou ressaltar nos exemplos os mais diferentes do português para melhorar e aproveitar esse espaço. Então vamos aos exemplos. Estou casada, que indica estado civil, como a gente viu um pouquinho atrás. Mi mamá está solteira, indica estado civil. Eu sou professor ou professora, pero estou de peluqueira. Está indicando uma profissão. Mas eu sou professor, sou professora, mas agora estou fazendo cabelo, agora sou cabeleireira. Próximo verbo hacer. Esse verbo significa literalmente fazer. Os usos desse verbo também são bem parecidos como os que conhecemos do português. A coisa vai mudar um pouco quando estivermos mais avançados. Prefiro não complicar muito a vida nesse estágio do aprendizado. Não se preocupe que são questões de expressões idiomáticas e também sobre os verbos de mudança. Nada que atrapalhe o aprendizado da língua. Essas minúcias vamos aprendendo com a experiência com o idioma. Vamos aos exemplos. Voy a hacer mis trabajos, ou seja, vou fazer meus trabalhos. Mesma coisa do português. Hicimos la tarea de casa, fizemos a tarefa de casa. Mesma coisa. Hace 2 años estuve em Cuba, faz 2 anos que estive em Cuba. Então, mesma coisa, né? Traduzido. E o quinto e último verbo, tener. Tener. Não saiu português. Tener, ok? O verbo ter tem como principais usos os de expressar possessão de algo que pode ser físico ou não. Aí que muda, em português é só físico. Agora em espanhol é físico ou não. Aí que está a diferença. Por exemplo, tenho hambre. Eu até lembrei, eu já fiz um vídeo, tá aqui no meu canal do YouTube, explicando a diferença entre tener e... Era tener e estar, se eu não me engano, que são 2 verbos que o brasileiro confunde muito. Então vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição para você assistir. Próximo exemplo, tenho frio. Estou com frio. É isso aí. Ter, tener e estar. Porque você, em português, você não tem fome. Você está com fome. Que era uma coisa que eu errava muito quando eu vim morar aqui no Brasil. Eu falava, tenho fome. Mais um exemplo. Ella tiene 20 anos. Ela tem 20 anos. Que seria a mesma coisa aqui no português. E aí? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê numa próxima ocasião. Por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e é isso. Eu botei aqui nessa câmera para ver os comentários. Então é isso. Valeu, tamo junto e até segunda-feira que temos o curso intensivo. Segunda-feira, dia 26. Ok? Dia 26 é dia 26, né? Segunda-feira agora vai ser 19 e 26. Isso aí. Valeu!